Galera, é o seguinte, não é novidade para quem me acompanha que uma das coisas que eu mais faço com o Xbox Series X é usar a retrocompatibilidade do console. A Microsoft conseguiu criar uma plataforma que é boa em muitas tarefas, mas quando o assunto é rodar jogos antigos, não existe nenhuma outra que supere ela. O Series X é uma máquina imparável quando está rodando um jogo de gerações passadas. FPS Boost para permitir que o console duplique a performance original de um jogo lançado em consoles anteriores. Auto HDR para aplicar um HDR que através de algoritmo melhora automaticamente a imagem de um jogo, mesmo que ele tenha sido lançado em eras muito passadas. Todas essas são tecnologias transformadoras em games antigos e que atualizam a experiência desses títulos que possivelmente sofriam nos consoles originais. Mas hoje nós temos um plot twist. Nós não vamos ver o console usando nenhuma delas. O que vamos ver hoje é o Xbox Series X se apropriando de um legado muito bem, usando apenas o poder bruto dele para poder melhorar uma experiência que foi bastante prejudicada pela capacidade da 7ª geração. Por isso, nós temos muito a ser comentado. Hoje, inclusive, eu quero te ajudar a ver tudo o que eu tô falando com os próprios olhos. Porque na Forte Games você encontra toda a linha de Xbox com o melhor preço. Se você quiser o Xbox Series X, você encontra lá e ainda ganha desconto no pagamento à vista. Agora, se você quer comprar um Xbox Series S, eu recomendo que você dê uma olhada nos preços deles também. E para facilitar ainda mais a sua vida, além do desconto à vista, você pode parcelar sua compra em até 12 vezes. E o frete expresso é de graça. Em até 5 dias o seu produto tá chegando para você, sem você precisar pagar nada mais por isso. Ah, e cá entre nós, a loja é super segura, ok? A Forte Games usa o Mercado Pago, que protege o seu dinheiro até o seu produto chegar para você. Tem pessoas dedicadas em te informar sobre a sua compra a todo momento pelo WhatsApp, mandando inclusive até mesmo foto do produto sendo enviado com o código de postagem. E não menos importante, para você ficar tranquilo, todas essas são pessoas que já garantiram o produto delas lá e não tiveram nenhum problema. Então vai na Forte Games garantir o seu console sem perder tempo. Link no comentário fixado e na descrição. Essa é uma daquelas histórias em que a minha experiência pessoal se une com dados técnicos e assim você pode se sentir à vontade para entrar na narrativa comigo para conhecer, relembrar ou até comentar o que já se passou e como você encarou isso. O ano era 2012, estávamos na E3. Já existia um alvoroço para a próxima geração, mas nada confirmado. Os estudos estavam exprimindo o máximo do que os consoles da 7ª era podiam entregar e a Ubisoft, que estava se firmando bastante no auge dela, anunciando jogos como Far Cry 3 e se aproveitando do sucesso contínuo da saga Assassin's Creed, surgiu com um anúncio que com toda certeza tranquilizou uma parcela de jogadores. Fãs de Splinter Cell não iriam precisar esperar pela próxima geração ou por condições de comprar um novo console para poder rodar um novo jogo. Splinter Cell Blacklist estava chegando para plataformas como o Xbox 360, PC, PS3 e Wii U. A demonstração na E3 mostrou que Splinter Cell vinha abraçando um público maior com mecânicas de jogabilidade mais fluidas e versáteis. A realidade é que a demonstração dele foi pontual. Ela sabia exatamente como agradar o público antigo que sempre gostou de stealth, assim como o público mais novo, que graças a títulos como Call of Duty, por exemplo, estava se tornando cada vez mais obcecado por um ritmo frenético e por ação. O começo da demonstração tinha stealth. Sam Fisher se esgueirava pelos cantos sem ser visto por ninguém, exatamente como acontecia nos jogos mais antigos. Pouco tempo depois, a gameplay começava a ficar mais letal e agressiva. Sam não estava sendo visto pelos inimigos, mas também não se preocupava em largar corpos no meio do campo de batalha. E por fim, tudo era encerrado com uma sequência cinematográfica cheia de ação. A Ubisoft sabia exatamente o que ela queria, e ela conseguiu. Só que quando o jogo chegou, apesar de ter tantas coisas positivas na demonstração, a gente percebeu que a grande realidade é que Splinter Cell não conseguia mais impressionar nos visuais como um dia a saga já conseguiu. E a grande corda que o puxa constantemente para baixo em alguns aspectos aqui dentro desse sentido visual é que consoles como o Xbox 360 não conseguiam exibir tudo que ele tinha para poder oferecer, ainda que esse tudo não fosse algo tão revolucionário. E não entendam mal, Splinter Cell Blacklist, além de ser um jogo excelente no quesito gameplay e até mesmo dentro da narrativa, também tinha resultados visuais interessantes. Principalmente porque dentro de toda a saga, depois de Double Agent, ele é um dos poucos jogos que mais se inserem em cenários diurnos. E isso para aquele período era muito bom porque os efeitos de luz e sombra estavam bastante populares em consoles da época. E claro, considerando que sombra sempre foi o principal recurso técnico para
pra gameplay da saga, já que a gente precisava usar isso em nosso favor para se esgueirar pelos ambientes, ter isso sendo favorecido aqui para aparecer em maior quantidade, agregou muito para como o level design se apresentava e era construído. O grande problema, no entanto, começa com o fato de que no Xbox 360 você precisava instalar um pack de texturas para poder melhorar as superfícies do jogo. Se você não instalasse, a geometria perderia boa parte dos relevos e coisas do gênero, fazendo com que todo o cenário ficasse bem menos complexo. Seguindo, a dificuldade é intensificada quando, apesar do jogo rodar em 1200 por 720 pixels de resolução, que é algo bem próximo do HD nativo que contabiliza 1280 por 720 pixels, ainda assim a técnica de antisserrilhamento escolhida para suavizar as bordas não foi nada eficaz, fazendo com que as superfícies, além de não serem suavizadas, a qualidade de imagem também ficasse embaçada e comprometida. Isso não deixava você ver os detalhes dos cenários com clareza, especialmente em ambientes que têm muitos elementos em tela. E se o pack de textura não tivesse instalado, a sua experiência seria ainda mais deteriorada e bastante granulada no geral. E toda essa situação problemática, então, acaba sendo finalizada com a performance que por vezes ficava na casa dos 25 quadros por segundo, algo problemático dada a jogabilidade desse jogo, que é bastante dinâmica e fluida. Só que o grande segredo aqui é que a qualidade visual do jogo era algo aceitável apesar dos problemas, e como enquanto jogo esse daqui era um jogo muito divertido, isso não afetou tanto ele. Vivíamos em uma época em que elementos como serrilhados eram normalizados pelos consoles, mas tudo muda quando você vê a versão de PC de Splinter Cell Blacklist. A versão de PC naquela época vinha com a novidade do DirectX 11, fazendo com que não apenas as texturas pudessem ser postas em uma qualidade muito superior, recebendo uma quantidade de detalhes infinitamente maior, mas também a opção de filtro de anti-serrilhamento, graças à nova tecnologia gráfica das placas de vídeo, fosse inédita e bem mais competente com o que estava sendo usado no Xbox 360. Era uma nova forma de jogar Blacklist, uma forma bem melhor, e isso é um fato. Obviamente, não faz o menor sentido comparar a versão de 360 de nenhum jogo com a versão de PC, mas o objetivo de mencionar a versão de PC por aqui não foi esse. O objetivo de mencionar a versão de PC por aqui, na verdade, está diretamente atrelado com o Xbox Series X. E o melhor de tudo é que se você tem até mesmo um Xbox One X, vai poder aproveitar tudo do jogo da exata mesma forma que eu vou falar a partir de agora. O One X começou com essa leva de receber aprimoramentos mais eficazes para títulos lançados em gerações anteriores, e o Series X, como sucessor natural dele e não do One S, abraçou essa causa e deu continuidade. E como depois da minha experiência no 360 eu não cheguei a jogar o Blacklist no One X, quem ficou responsável por trazer esses aprimoramentos para mim foi o Xbox Series X. Por isso, é agora que a história fica interessante, porque existem inúmeros motivos para o Xbox Series X ter conseguido valorizar a minha experiência com esse jogo. A primeira coisa que a gente precisa considerar é a resolução do game. Aqui nós saímos dos 720p quase que nativos para poder alcançar finalmente algo que gira em torno do 4K de resolução. Isso por si só já diz muita coisa, porque agora, além do jogo ter ficado muito mais nítido e sem qualquer tipo de serrilhado nas bordas por conta da maior contagem de pixels que agora constroem a imagem, resolvendo os principais problemas que nós levantamos no Xbox 360, também deu margem para que os detalhes agora fossem muito melhor exibidos. Só que isso não é tudo, porque a retrocompatibilidade, nesse caso especificamente, vai além. Se a gente comparar esse jogo rodando no Xbox Series X com ele rodando no PC, a experiência vai ser bem similar. E para a experiência ter ficado tão similar, isso quer dizer que a qualidade das superfícies foi tão melhorada quanto o nível máximo da versão de PC do jogo. Ou seja, essa não é apenas a versão do Xbox 360 em alta resolução, essa é a versão do Xbox 360 em alta resolução com inúmeros melhoramentos. A regra é clara, quanto maior a resolução, mais detalhes podem ser vistos e o mesmo serve para os defeitos. Então, para não atrapalhar a qualidade visual do jogo, a quantidade de detalhes nas superfícies agora aumentou drasticamente para poder acompanhar essa maior resolução. Se o jogo permanecesse numa baixa resolução, esses detalhes obviamente não precisariam ser inseridos, porque a gente muito possivelmente não iria conseguir enxergá-los. Mas como esse não foi o caso, não apenas tudo está muito mais visível, como também tudo agora recebeu muito mais detalhes. Chegar em locais povoados e agora conseguir identificar os inúmeros objetos em alta definição, reparar em como o modelo do personagem tem diversas camadas complexas de relevo, ou até ver detalhes dos ambientes que antes à distância não eram visíveis, agora só são itens possíveis porque a resolução melhorou. E saber disso nos leva para uma outra discussão que está atrelada diretamente a esse elemento do personagem que a gente mencionou, os relevos. Todos esses relevos no protagonista, que geralmente
realmente são bem pequenos são relevos com técnicas como o Bump Map, que podemos chamar de irmã mais velha do Normal Map. O recurso é antigo, mas ainda foi eficaz para poder mostrar a complexidade na roupa do personagem. E aqui, não ter visto esse tipo de item no Xbox 360 apenas por conta da resolução dificultou a apresentação desse jogo, porque a Ubisoft fez algumas escolhas um tanto fora da curva no desenvolvimento dele, e apesar de ser uma técnica antiga, esse tipo de detalhe fez parte das coisas boas que o título trouxe. Blacklist, mesmo tendo sido lançado em 2012, não usa nenhum recurso técnico muito avançado ou nenhum motor gráfico de última geração. Na verdade, ele nos leva de volta para quando a saga trouxe o primeiro aprimoramento na engine dela com o terceiro jogo da franquia, que foi o Chaos Theory, saindo da Unreal Engine 2, que sustentou o Splinter Cell 1 e o Splinter Cell Pandora Tomorrow, para ser sustentado por uma versão modificada da Unreal Engine 2.5. E uma escolha como essa em um jogo relativamente mais moderno trouxe resultados divididos. De fato, vemos coisas muito boas agora graças ao Series X, mas também vemos coisas datadas que são provenientes de um motor gráfico mais antigo. Na época em que essa versão do motor chegou lá no primeiro Xbox, ele conseguia mostrar bastante o comportamento da física de determinadas superfícies, mas aqui isso foi retraído para eles conseguirem colocar mais camadas complexas nos ambientes e até mesmo no próprio personagem. É por isso que o Bump Map é uma das coisas mais interessantes por aqui, porque ele consegue aparecer numa quantidade um tanto exacerbada por todos os detalhes do modelo. E é só em 4K e com o acréscimo de detalhes que tivemos isso no auge pra gente poder ver. Então, para ficar mais fácil de entender, vou dar um exemplo claro de como existe um divisor de águas que separa os resultados bonitos dos resultados datados e como o Series X influencia nisso. De um lado, nós temos as texturas dos modelos dos personagens que definitivamente não tem nada de revolucionário. Alguns modelos têm partes do esqueleto planas, detalhes como o cabelo do protagonista podem ser representados apenas por uma simples camada de textura e as expressões faciais podem parecer um pouco travadas às vezes. Mas por outro lado, a roupa de Sam Fisher é cheia de camadas de relevos, e isso acontece nos mínimos detalhes, mesmo que a gente esteja considerando as diversas variações desse tipo de uniforme. Sam tem diversas variações na roupa dele, e cada uma dessas variações recebeu o mesmo nível de atenção. São detalhes tão pequenos que só a alta resolução agora conseguiu evidenciar, e esse tipo de complexidade na roupa dele também pode ser vista em alguns ambientes que demandam isso. Um cenário rochoso, por exemplo, consegue demandar mais complexidade geométrica, e isso faz com que essa geometria tenha mais relevo do que as outras geometrias que a gente vai encontrar em outros tipos de cenário. Além disso, não apenas o cenário, mas o personagem também trouxe Ambient Occlusion, o que o ajuda a não ficar com um aspecto pálido na maior parte das cenas. Nessa época, inclusive, Splinter Cell Blacklist fazia parte dos poucos e raros títulos que conseguiam trazer o Ambient Occlusion para dentro do mundo do jogo e ainda por cima conseguia aplicar nos personagens. Essa é aquela técnica que faz com que a iluminação indireta, ou seja, toda a luz rebatida por alguma superfície, consiga construir o visual das sombras com muito mais nuances, apenas porque graças a ela, as sombras mais difusas e discretas conseguem ser geradas, como uma espécie de penumbra de fato. A sombra vinda de uma iluminação indireta quase não tem forma de objeto, ela funciona como uma espécie de rastro pelas arestas. E considerando que o jogo tem muita ênfase em iluminação, isso ajuda muito. É claro, a gente ainda vai encontrar trechos em que até para um Xbox 360, graças ao uso de uma engine relativamente antiga, os cenários têm pouca complexidade e por isso são vazios ou planos demais. Só que agora, no Series X, os que por natureza já tinham muitos detalhes ficaram ainda mais ricos. Entrar em locais sorrateiramente e perceber que agora, além das superfícies serem muito mais detalhadas, também existe um filtro de textura muito mais competente para que você veja esses detalhes na sua frente em qualquer distância, faz com que toda a experiência seja mais imersiva e menos quebrada. Agora, a imagem não está embaçada na sua frente, muito menos os detalhes. Se sentir na pele do protagonista aqui é fundamental e por isso não é justo elementos gráficos quebrarem a sua imersão. Uma imersão que esse jogo, do ponto de vista do level design, constrói muito bem. Os estágios em Splinter Cell Blacklist são cheios de subdivisões e até por isso, mesmo que você esteja dentro de uma mesma estrutura, em diversas partes você tem mais de uma opção de caminho. Isso causa muita agonia, gera uma sensação de desconhecido, é afligente, porque fica difícil de definir o padrão de comportamento dos inimigos ali. Só que afligir o jogador em jogos assim é fundamental para essa imersão. Você precisa constantemente pensar em novas estratégias. Por isso, melhorar a qualidade visual para que essa tão falada imersão não ficasse quebrada foi importante por aqui. Não era justo você ver a atmosfera do jogo sendo quebrada por conta de visuais. E a resolução em 4K foi um dos elementos mais importantes nesse sentido. Reparem nos cenários
cenários chuvosos que conseguem construir uma atmosfera impecável nesse jogo. Notem como agora as gotas de chuva são muito mais valorizadas no chão. É um efeito simples, existe uma textura em 2D que representa a partícula da chuva caindo e uma textura animada que representa essas gotículas atingindo a superfície, algo que o motor gráfico proporcionou até mesmo para o Splinter Cell Chaos Theory no primeiro Xbox. Mas em 4K a qualidade disso fica tão maior que parece ser um efeito surpreendente e ajuda a valorizar a atmosfera desse tipo de cenário, que é um dos melhores cenários de todo o jogo. E o melhor é que tudo isso roda com uma performance estabilizada, e como a jogabilidade se tornou mais dinâmica nesse jogo, estabilizar isso ajudou na imersão também. Então nada de recursos extras do Series X dessa vez, o que a gente encontrou aqui foi apenas o console melhorando o jogo naturalmente, usando puro poder bruto. E não é exagero, parece que você está jogando a versão de PC desse jogo. Depois que você vê essa versão, todas as dificuldades que o Xbox 360 enfrentou com um título que lá na época a gente inibiu, hoje em dia ficam muito mais nítidas. E por isso eu quero saber aqui no campo dos comentários se tem algum jogo retrocompatível no Series X que te impressiona. Deixa aqui que eu quero saber um pouco da sua experiência, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, eu sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.